que é a gravação, é que, enfim, ainda cometi um erro adicional, que não chega a ser um erro, né, e que ele pode ser resolvido, que é me escapar a informação, quando eu estava relendo o programa para preparação da aula de hoje, de que a aula de hoje seria sobre Max Weber. E eu imaginei que a aula do Max Weber seria a seguinte, que a aula de hoje seja o Louis Dumont, de forma que eu me preparei para dar aula sobre Louis Dumont e não sobre Max Weber. E aí eu pergunto, haveria algum problema para você se a aula de hoje for sobre o Louis Dumont e a aula do Max Weber for a próxima? Leonardo e Vera Lúcia, vocês estão de acordo? Então tá. O que eu acho que tem de interessante no trabalho que eu estou desenvolvendo esse semestre é que existe uma concatenação e uma sincronia com aulas e temas que estão sendo trabalhados na antropologia de desafios. Entre eles, o Marcel Mauss e o Louis Dumont, ou seja, e o Durkheim também, a Escola Sociológica Francesa. Então, é um tema que eu gosto muito há muitos anos, mas eu também gosto muito de antropologia da religião, gosto muito da discussão do Weber, e ela tem diálogos muito importantes com o trabalho do Louis Dumont, especialmente este voltado para a genealogia da categoria indivíduo na modernidade. Tá? Como é que a gente pode fazer aqui? É uma pena que o mconf, ou eu, não sei bem, ele não permite que a gente escreva, ele até permite que a gente escreva na tela, mas é um pouco complicado. Tá? Mas isso aí não tem problema, eu vou tentar substituir isso falando. Então, gente, o Louis Dumont foi talvez o antropólogo francês mais importante do século XX, logo após o Claude Lévi-Strauss. Isso não quer dizer que ele seja tão conhecido como Lévi-Strauss, ele é muito conhecido dentro do meio acadêmico, mas provavelmente fora da antropologia, você dificilmente encontrará uma pessoa que, salvo no domínio da ciência política ou da filosofia, tenha ouvido falar da obra, do trabalho, das ideias do Louis Dumont. Ele é da geração de 1911 e falecido em 1998. Na verdade, ele é filho de um engenheiro que ele nasceu na Grécia e depois ele se criou mais tarde na França. E ele foi, ao contrário do Lévi-Strauss, ele foi um discípulo direto do Louis Dumont. E o Lévi-Strauss foi um discípulo indireto do Louis Dumont, do Marcel Mauss, desculpe. Um discípulo indireto, embora a influência, sobretudo o trabalho sobre a dádiva, as discussões sobre comunicação, símbolo, troca, reciprocidade, vínculos sociais que estão no ensaio sobre a dádiva, sejam de influência absolutamente crucial no trabalho de Lévi-Strauss. Agora, o Louis Dumont foi um discípulo, que não se pode dizer do Lévi-Strauss, ou seja, ele teve aula, ele foi preparado pelo Marcel Mauss para ser antropólogo. Marcel Mauss é o responsável pela criação da moderna antropologia de campo na França.
no período do entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entre 1918 e 1940. Ele preparou vários discípulos para fazerem trabalho de campo na Ásia, na África, no Pacífico. No caso do Louis Dumont, ele fez um trabalho mais tardio na Índia, né? O grande trabalho de campo do Louis Dumont foi feito em regiões diferentes do chamado subcontinente indiano, atual Índia. E ele, nos seus princípios, e ele declina isso na introdução do livro que eu referi para a aula de hoje, como leitura obrigatória, ele fala da ambição comparativa e da necessidade de colocar as coisas num contexto de totalidade, ou seja, a ideia de enxergar as sociedades como totalidade, uma totalidade que ela é coesa a partir de valores centrais e também de estruturas sociais, né, mas as estruturas elas vão estar refletindo esses valores, é um pouco a discussão do Durkheim sobre consciência coletiva, representações coletivas e moralidade, mas ele também vai sofrer o impacto das ideias do Robert Hertz naquele ensaio pioneiro que está aqui, ó. Está aqui, ó, a preeminência da mão direita, um estudo sobre a polaridade religiosa. Que é muito interessante, porque aqui está o trabalho, aqui está escrito que o trabalho é de 1980, mas ao lado mostra a sua data de publicação original, de 1909. E o Ayers ele teve uma sacada genial que antecipou esse projeto do Marcel Mauss de estudar sociedades não ocidentais a partir de princípios de estruturação e de sistemas de valores que são opostos ao sistema ocidental, que depois ele vai chamar de configuração individualista de valores. E é uma coisa muito curiosa que na tradição do contrato, na tradição do Hobbes, na tradição de Locke, na tradição de Rousseau, dos iluministas franceses, dos iluministas escoceses, da filosofia alemã, quer dizer, esta realidade natural do indivíduo como sujeito do conhecimento e sujeito dos contratos, ou seja, sujeito da sociedade, que é uma ideia essencialmente moderna, ela passa a ser naturalizada, ou seja, essa categoria indivíduo, ela é naturalizada como um princípio epistemológico e sociológico absoluto. Então, é natural para o pensamento lá, que se forja entre os séculos 17 e 19, né, que os indivíduos eles sejam sujeitos morais e normativos da sociedade, das suas instituições, e que eles façam isso porque eles são dotados de liberdade e, ao mesmo tempo, de igualdade em relação aos outros indivíduos. Essa é a chamada constituição ideológica moderna, que, em outras palavras, pode ser chamada de uma ideologia também. Então, esse é o primeiro ponto. Nós partimos de uma percepção de nós mesmos e depois isso vai ter 1000 desdobramentos e consequências, né, em instâncias nos quais isso vai reverberar e construir aquelas famosas separações entre moralidade, ciência, né,
E, enfim, política também, né, que são aqueles famosos subsistemas modernos, a partir ali de Max Weber, e depois o Habermas e o Talcott Parsons vão falar disso. Né? Essas separações entre valores que são objeto da moral e fatos que são cognoscíveis pela ciência empírica, isso não foi assim na maior parte da história da humanidade. E na maior parte da história dessa humanidade, e também no maior número de sociedades, esse indivíduo que eu acabei de escrever, esse indivíduo que é um sujeito político, um sujeito moral, um sujeito estético, um sujeito que tem uma interioridade, é um sujeito que ele tem autenticidade, é um sujeito que ele supostamente ele tem liberdade, e olha, tem aquela famosa frase, liberdade, liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome. E hoje em dia tem uma reverberação muito particular, né, nesse contexto em que nós vivemos, de, vamos dizer, de reavivamento, eu chamaria assim, né, do ponto de vista religioso mesmo, reavivamento quase que religioso, mas o reavivamento ideológico do liberalismo nessa época estruturalmente neoliberal que nós vivemos. Né? E o valor central para o liberalismo é isso que nós chamamos de liberdade, que, na verdade, do ponto de vista histórico e filosófico, não tem um significado só. É um significado que varia ao longo do tempo e de acordo com enunciações diversas e lugares socioideológicos dos quais e políticos dos quais se enuncia o sentido dessa palavra. Se vocês olharem o sentido da palavra liberdade no dicionário comum, no dicionário filosófico, no dicionário de ciência política, no dicionário de antropologia, vocês vão ver diferentes sentidos. E se vocês olharem na boca das lideranças políticas, etc. Mas, enfim, a par dessa pluralidade de sentidos, o que eu quero dizer é que, para essa tradição liberal, essa tradição que naturaliza o indivíduo como sujeito supremo acima da sociedade, eu lembro, para corroborar isso, que quando veio a primeira grande neoliberal ali da história inglesa, que foi a Margaret Thatcher, primeira governante neoliberal nos anos 80, ela cunhou a famosa expressão: não existe isso como a sociedade. Então, era uma tentativa de cortar determinados laços, de modo que as pessoas fossem reduzidas a uma espécie de realidade natural, que para os neoliberais é formada pelos indivíduos e suas famílias. E aqui a nossa tarefa é, a partir do Luiz Dumont, mostrar que isso é uma ideologia. Luiz Dumont vai lhe dizer assim, é muito curioso, né? Ele vai dizer nas suas duas grandes obras, né? Uma das grandes obras é o Homo Hierarchicus, uma obra é o Homo Hierarchicus, que é um estudo sobre o sistema de castas na Índia, e depois, por contraste, ele vai fazer pesquisas sobre o individualismo moderno. E ele chega à conclusão, aí partindo dessa inspiração oceana, estudando a ideia de hierarquia na Índia, que, na verdade, a maior parte dos sistemas sociais humanos conhecidos, eles são sistemas holísticos, ou seja, essa ideia do holos, né, da parte que ela se sobrepõe ao todo, e eles são hierárquicos também. Aí a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre o que ele quer dizer por hierarquia e como isso se aplica a essa discussão sobre individualismo. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu pergunto isso, estou tomando gole aqui do meu café que esfria.
Pois bem, sistema de castas indiano, que o Lidmon vai estudar. Ali, no estudo desse sistema de castas, que nós conhecemos muito pouco, na verdade, ele faz uma etnografia magnífica, mas ele não faz uma etnografia clássica de um lugar. Ele faz essa etnografia clássica de um lugar num grupo de pequena escala, num estudo bem anterior, que se chama uma subcasta do interior da Índia. Porque existe um debate na sociologia indiana se a realidade primordial a ser estudada é a realidade das castas ou é a realidade das aldeias, né? Porque a Índia tem uma grande população e ela tem uma concentração da população na atividade rural, que é talvez uma das maiores do mundo até hoje. Então, muito da sociedade indiana se explica ou se contextualiza dentro dessa dedicação à atividade de lavoura, que tem também criação de animais, embora o hinduísmo ele tenha determinados tabus em relação ao consumo de carne de vaca. Tá? E é muito interessante porque isso foi objeto de grande debate na chamada ecologia cultural. Aliás, foi um dos primeiros textos que eu li em antropologia, foi do Marvin Harris, que era um texto sobre as vacas sagradas na Índia, mas que estava junto de um outro texto que era uma preocupação dele, que era tentar desmistificar certas explicações sobre por que as pessoas não consumiam porco ali nas sociedades abraânicas, né, no judaísmo e no Islã, e por que o consumo de vaca, se tem tantas vacas na Índia e tinha tanta gente passando fome, por que afinal de contas não se permitiu o consumo de vaca? Então, a ideia desse cara, do Marvin Harris, que ele foi um professor de antropologia na Universidade de Colômbia, é que, na verdade, esse tipo de consumo seria antiecológico diante do modo de vida sustentável que essas civilizações, de um lado pastoris e de outro lado mais centradas na lavoura, como na Índia, ou pastoris, como ali no Oriente Médio, né? Do modo de vida que essa seria contrário ao modo de vida dessas civilizações. Porque, de um lado, o porco ele seria um animal antiecológico, no sentido de que ele compete pela alimentação humana, num regime ecológico de poucos recursos, que é aquele regime, eu não sei bem como qualificar, mas ele tem muito de deserto, ele tem muito de semiárido ali, daquela região que vai ali do Iraque até a antiga Israel. Então se praticava o pastoreio de outros animais, ali carneiros, enfim, ali você tem cabras também. Acho que o boi ainda não tinha sido introduzido, mas enfim, o porco, embora conhecido, ele vira tabu porque ele seria antiecológico. Claro que isso não explica essas questões de hierarquia e tal, mas é sempre uma curiosidade que surge. Ali eu não lembro exatamente da explicação em relação à vaca, né? Mas teve um outro sociólogo, que foi o Raymond Boudon, que ele expôs uma explicação mostrando que era racional para aqueles camponeses não consumirem vacas. Mas o ponto todo da antropologia, não apenas do Lidmon, mas também a antropologia que vocês devem ter estudado, do Marshall Salins, é mostrar que essas explicações ecológicas, embora elas possam ter algum fundamento, elas, na verdade, também devem ser relativizadas.
Também deve se mostrar que as razões da cultura elas têm talvez mais importância do que essas explicações mecanicistas ou reducionistas, no máximo naturalistas, né? Não se poderia qualificar assim. Isso é uma outra discussão, para quem quiser ter um aprofundamento nesse assunto, eu recomendo que leia o livro Cultura e Razão Prática, do Marshall Salins. Tá? Então, o Louis Dumont, ele estuda em dois momentos o sistema de castas. Ele vai estudar ali entre os anos 40 e os anos 50, ele vai à Índia, ele fica longos períodos ali. No primeiro estudo, ele faz esse estudo mais antropológico típico à la Malinowski, tá? A la Malinowski, que é esse de ficar em campo, ficar anotando, mapeando a estrutura social, os ritos, os comportamentos típicos, o chamado ponto de vista nativo, os imponderáveis da vida cotidiana, né? Mostrar como eles resolvem situações da vida, o que é cíclico, o que é contingente, como é que possivelmente seus problemas locais, vamos dizer, de casamento, de herança, de gestão daquilo que é normal e patológico, né, no sentido do Durkheim, encontram resolução dentro de um sistema de valores, enfim, é um estudo mais clássico, né? No segundo, o Homo Hierarchicus, aí realmente no Homo Hierarchicus ele não faz o estudo de uma aldeia, ele faz um estudo de uma sociedade. Aí tem uma aposta que é uma coisa importante, é muito discutida na antropologia de hoje, tá, gente? Que é esse problema das escalas. Que era muito simples você pensar a antropologia na época do Malinowski, você tinha que fazer um discurso sobre uma alteridade que é absolutamente heterogênea, mas ao mesmo tempo ela se unifica em relação a nós, porque ela pertence à mesma humanidade, etc. Tinha um receituário pronto para como pensar e que tipo de etnografia fazer. Mas quando se aposta em tentar entender algo que vai além desse âmbito local, que é o que se poderia chamar de uma civilização, e ele vai usar esse termo. Esse termo ele está no trabalho do Marcel Mauss, né? Até foi publicado em português, separado na forma de livro, sobre civilização, sobre nação, etc. É uma sociedade que tem uma história mais longa e que ela tem uma cultura própria. Essa cultura ela tem uma coerência e uma resiliência, né? Para usar um termo que o pessoal gosta de falar hoje em dia. Mas o fato é que você não consegue entender essa sociedade apenas num plano local. Você precisa ter mais elementos, e esses elementos eles não podem ser a observação direta, porque muitas dessas sociedades que são complexas, que não são aquelas sociedades primitivas, à la Malinowski, ou isoladas, mas são sociedades que, por exemplo, elas têm religiões muito grandes, elas têm uma urbanização, uma complexificação, uma divisão do trabalho de grande magnitude, elas têm populações grandes, elas têm um desenvolvimento técnico muito significativo, elas têm narrativas escritas, né, Mahabharata, Mahayana, né, tem fontes históricas muito antigas, tanto que essa civilização ela é estudada primeiramente, né, pelos europeus, dentro de fontes que hoje em dia seriam chamadas, para dar uma notícia, né, só um pouquinho, de orientalistas. Você sabe de onde que vem esse termo orientalismo?
Oi. Estou aguardando aqui uma resposta. É, bom, tem um livro, né, que explica bem isso, que é o livro do Edward Said, a Orientalismo. Esse livro é um marco, né, porque se vocês, termos como decolonial, pós-colonial, estudos subalternos, todos eles se referem à importância deste livro dos anos 70 do Edward Said. Né? O Edward Said, ele é palestino, mas ele, enfim, criou-se no Cairo e depois vai ser professor de estudos literários nos Estados Unidos, ou seja, e um professor muito importante e respeitado, né, já falecido. O tema entre outras coisas, do Edward Said é o tema da diáspora, né? É o tema da diáspora e de olhares sobre as diferentes sociedades que são oriundos dessa relação diaspórica, né? A diáspora é um termo é um termo grego, a diáspora. E a primeira vez que eu ouvi é porque eu sou judeu, né? Então, por exemplo, eu sou um judeu da diáspora, né? Da dispersão. A diáspora ela tem a ver com a dispersão dos judeus desde uma das últimas destruições do Templo de Salomão. Teve mais de uma e a última foi no ano 70. Tá? E aí os judeus se dispersaram, migrariam para outros lugares. Então, essas comunidades de pessoas que foram obrigadas a migrar, mas elas têm, enfim, uma determinada origem, como todas as pessoas, elas são chamadas de diásporas, né? E hoje em dia, com essas crises enormes de migração, boa parte da população mundial, mas uma parte muito maior do que antes, vive como migrante ou como refugiado. Então, essa questão da diáspora se coloca como de suma importância para entender a situação mundial. Então, para pessoas aí como o Edward Said, né, mas tem uma série de outros intelectuais, muitos deles que davam aula nos Estados Unidos, esse olhar marginal e que tem um pé nos dois mundos, e ele acaba permitindo um tipo de exercício de alteridade e de reflexão epistemológica sobre a questão da transculturalidade, ou seja, essa travessia entre culturas, né, que viabiliza aportes críticos em relação a, por exemplo, os chamados estudos orientalistas. Né? É uma tradição de estudos sobre esse Oriente do norte da África, sobretudo ali, e da Turquia, e do chamado Oriente Médio. Então, eles estudavam a poesia, eles estudavam as narrativas, As Mil e Uma Noites, por exemplo, teve várias versões, né, como você sabe. Ao mesmo tempo, isso era não apenas um estudo sobre esse problema literário, mas era também no sentido de produzir um corpus, né, um corpus de materiais, ou coligir, ou sistematizar, e depois estudar com os métodos que os europeus têm. Vocês entendem? Quem conhece, quem é sujeito dessa história são os europeus, muito parecido com uma certa época da antropologia. E quem é objeto é o outro. Mas o que o Eduardo Said vai dizer é que, ao fazer essa divisão,
E ao promover este conhecimento do outro, uma forma canônica de conhecimento, o Ocidente está fazendo muito mais do que estabelecer um objeto científico. Ele está construindo uma hierarquia política. Ele está legitimando essa hierarquia e ele está fazendo um dispositivo de dominação. Então, esse é o ponto que tornou famoso o livro do Edward Said, ou Said, e que, enfim, faz com que a gente, em algum momento, tenha que se reportar esse livro, que não é apenas texto, mas é também um certo imaginário sobre, por exemplo, despotismo oriental, né? Sobre o tratamento da mulher nessas sociedades. Ou seja, isso justifica certos sentimentos a prioristas de superioridade civilizacional, ou seja, de assimetria entre a civilização ocidental. Veja, eu estou sempre aqui com os dedinhos das aspas, né? Os dedinhos das aspas, e eu conheço uma série de estudos que mostram que, na verdade, essa Europa e esses Ocidentes foram muito relativos. Quer dizer, você sempre teve centro e periferia dentro desses mundos que se supõem serem o ápice da evolução social e histórica, o ápice da civilização. Você sempre teve tensões internas nesses países que se formam na época moderna. Isso é importante para a discussão do individualismo. Você sempre teve uma tensão, por exemplo, você pegar ali a Inglaterra, ali o chamado Reino Unido, você tem uma tensão enorme ali entre o país de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte, a Irlanda, que, enfim, era uma possessão inglesa, né, até início do século XX. Né. Você tem um conflito muito grande também no Estado que é produto da Revolução Francesa, que é a França, que é a República Francesa. Você tem conflitos históricos ali com regiões, como por exemplo a região ali da Provença, onde se falava uma outra língua, que é o chamado occitano, que não é só uma marca de perfume, mas é uma língua, e ali você tem sentimentos que brotam de tensão e de diferença, quer dizer, são particularismos que almejam uma universalidade nacional, mas que foram derrotados. Como é o caso da Catalunha também, do País Basco. Esses processos de homogeneização modernos, eles nunca são bem assim. E essas minorias, eles são sempre, essas minorias, esses periféricos, são sempre desdenhados. Eles são sempre elevados à categoria da peculiaridade, do dialeto. Não tem nenhuma razão pela qual uma língua falada em algum lugar, uma versão do alemão, ou do italiano, ou do português falada em algum lugar, seja superior à outra, a não ser o fato de que um certo sistema político de nominação, e aí há um gancho com o Edward Said, transforma esse centro vencedor, ou seja, é preciso ter poder financeiro e militar e também religioso, muitas vezes, né, depois substituído pelo ideológico, impõe uma naturalização, né, da importância de uma língua, um valor, uma região ou uma civilização sobre outras, mas tem processos políticos e históricos por detrás disso. Quer dizer, isso aí abriu, esse tipo de discussão da Edward Said abriu uma caixa de Pandora que já vinha sendo aberta desde que o colonialismo começa a ser derrotado nas antigas colônias. O processo que vem lá do século XIX nas Américas, que passa pela África, que passa pela Ásia, etc.
Mas essa descolonização, ela ainda não é, para esses autores, uma descolonização do imaginário, uma descolonização dos valores, uma descolonização das representações. Para conseguir estabelecer isso, é preciso processar criticamente esse conjunto de saberes que acabaram, ao descrever de uma forma que, entre aspas, seria neutra e objeto de conhecimento, esse outro, acabaram por consagrar um sistema de dominação. E até hoje isso está impregnado aqui na nossa mentalidade. No caso brasileiro, nós temos a relação entre o Sudeste e as regiões que não são Sudeste, que parecem ser relações assim, de assimetria, hierarquia, superioridade. Você tem a relação, bom, a questão, para mim, a questão racial, a questão central. Você tem essa naturalização de um determinado sujeito que é a quem se deve valor e se presta importância, que é este branco de classe alta, porque este branco de classe alta, ele é uma espécie de sucessor do branco de classe alta proprietário português até o século XIX. Geralmente, quando eu falo proprietário, vocês têm em mente que ele é proprietário de terras e de escravos. Então, isso acaba entronizando uma condição de sujeito, e essa é importante para a gente entender essa noção de indivíduo no Dumont, esse problema da subjetivação na modernidade. Essa condição de sujeito, ela passa a ser atribuída a algumas pessoas e não a outras, Numa sociedade escravocrata como a brasileira até o século XIX, e depois uma sociedade pós-escravocrata ou neo-escravocrata, como vocês queiram falar, não tem a instituição da escravidão, mas muitas de suas disposições ideológicas, de sua visão de mundo e seu modo de gerir a relação entre as pessoas se reproduziu, se atualizou, e os sujeitos não são essa condição de cidadania que seria elevar todas as pessoas ao patamar de sujeitos perante a lei e iguais perante os outros, ela acaba não se realizando na sociedade brasileira. Em grande parte, os discípulos do Dumont no Brasil, eles permitem formular o aspecto cultural dessa reprodução da mentalidade escravocrata. Aí eu penso aí no Roberto da Mata, que é o mais conhecido, Luiz Tarley de Aragão, o Luiz Fernando Dias Duarte, o próprio Gilberto Velho, embora isso não seja um tema central para o Gilberto Velho, que é um estudioso da cultura de classes médias. Mas a distinção estrutural, que é uma distinção ontológica que a gente herda lá da escravidão, é essa distinção entre alguns para os quais é conferido o papel de sujeito, que são os brancos proprietários, e os demais que são considerados como res, como coisa, como não pessoa. O escravo não é uma pessoa, ele é considerado como uma coisa, ele pode ser vendido, ele pode ser usado, ele pode ser morto. Ele é praticamente um animal disponível ao senhor. E se esse escravo ele pode, vamos dizer, ganhar alforria ou ter alguns privilégios, quer dizer, e tudo dependente, toda a aquisição desses privilégios são dependentes de uma dinâmica de favor. Quem
entende isso antes do Dumont e a partir de uma influência da teoria crítica, do marxismo da teoria crítica. Foi o Roberto Schwartz, no Brasil, deixa eu escrever aqui. Eu acho que não tem C no Schwartz. Isso é muito curioso, porque ele fez isso estudando a obra do Machado de Assis. Estudando a obra madura do Machado de Assis. Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro. Meu Deus, qual é o terceiro? Me ajudem, gente. Qual é a terceira obra importante da fase madura do Machado de Assis? Tem ele na biblioteca, mas eu vou ter que levantar daqui e tal. Mas, enfim. Não lembro. A Vera está digitando. Não tem importância, Vera. Também não lembro, então. Tanto o Memórias Póstumas como o Dom Casmurro, eles giram em torno do ponto de vista de uma classe social que é a dos proprietários de escravos, tá? Mas, ao mesmo tempo, existem outros personagens que vão aparecendo que refletem as relações das demais classes sociais, ou seja, você tem ali, eventualmente, escravos, e você tem pessoas que são brancas livres, mas que não têm posses. Então, a única maneira de ascender socialmente numa sociedade escravocrata é obter favores das pessoas que têm poder, porque essas pessoas que têm poder, elas controlam a política, controlam os tribunais e controlam a economia. Uma economia, como a gente sabe, ela é baseada na plantation, na terra, na posse de terra e no trabalho dos escravos. Então, essa problemática do favor numa sociedade que ela absorve, vamos dizer, um verniz liberal, ele tem um famoso estudo sobre as ideias fora do lugar, que são sobre isso, onde ele vai mostrar que, vocês sabem que até o Dom João VI, ou seja, até o início do século XIX, o Brasil não tinha universidade, né? Ao contrário da América Espanhola, que tem universidades desde o século XVI. O Brasil só passa a ter universidade quando vem a corte do Dom João VI, para cá, né? 1808. E os filhos das classes proprietárias, eles iam estudar direito em Coimbra ou outra coisa. Mas muitos estudavam direito, ou seja, essa é a origem da chamada cultura bacharelesca brasileira. E eles voltavam com ideias liberais, mas ao mesmo tempo eles tinham a tarefa de suceder a seus pais ali no comando de suas terras, de seus negócios, de sua política e de seus escravos. Então eles tinham um discurso liberal da boca para fora, mas eram escravocratas e dentro da fazenda a lei era deles. Eles eram a lei, ou seja, não tinha esses princípios constitucionais modernos da política a partir do Montesquieu, como a existência de a separação dos poderes, essas coisas todas não tinha, né? Então, aí dentro da fazenda funcionava o poder patriarcal despótico do proprietário. Tá? Então, e essas relações que gravitam à forma desses proprietários são relações de favor. Então, você vai constituindo modelos de subjetivação que são modelos de navegação social a partir de uma relação que não é uma relação fundada em direitos iguais.
É uma relação fundada no fato de que, e aí por isso que brincam que no Brasil a ideia da meritocracia é uma meritocracia hereditária. Isso é um topos, né? Uma figura essa da, esse merecimento por ser filho de uma família que tem posses, né? É uma ideia, primeiro, uma ideia profundamente hierárquica, né? A sociedade brasileira, e aí a gente pode fazer uma ponte com esse Luiz Dumont, que parece uma coisa tão distante, mas não é. Ela é uma sociedade que, desde o Brasil colônia, ela vai combinar elementos de uma aristocracia, ou seja, é uma importância diferencial de determinadas pessoas por causa da importância de sua linhagem ou descendência, né, o que vai conformar esses chamados títulos de nobreza, né, mas também não precisa ser só títulos de nobreza, pode ser pertencer a uma determinada ordem, etc. Que é uma chamada sociedade dos estamentos, né? Vai combinar essa aristocracia que vem de Portugal com a escravidão, que é o sistema que Portugal institui nas suas colônias para a exploração de recursos naturais, sejam eles vindos das lavouras de plantation, sejam eles posteriormente no chamado ciclo do ouro, ciclo da borracha, etc. Mas é uma lógica de superexploração, é uma superexploração da terra e é uma superexploração do trabalho humano. Quer dizer, a expectativa de vida de um escravo era de poucas décadas de vida, e a expectativa de vida dependeria da sobrevivência dentro de uma viagem de um navio negreiro, que também morria muita gente pelas péssimas condições sanitárias desses navios. Então isso acaba conformando uma determinada mentalidade. Eu falo mentalidade no sentido que eu quero dizer que é algo que é mais pregnante que uma noção que pode parecer assim uma noção mais fluida que uma noção de ideologia, né? É algo que deita raízes muito profundas. Essa mentalidade da conjugar aristocracia com escravidão, ou seja, você tem uma hierarquia de pessoas de acordo com suas relações e suas descendências, né? E uma diferença básica entre pessoas que pertencem não apenas a esse primeiro grupo, né, que é o grupo dos livres, mas também a ideia de que o corpo da pessoa, ou seja, a sua cor, a sua morfologia, vai servir como um sinal indicador das diferenças estruturais. Daí se forma o chamado racismo à brasileira, que tem uma discussão do Roberto da Mata sobre isso. Não tem tempo de desenvolver aqui, talvez quando a gente for conversar sobre o Roberto da Mata, a gente pode desenvolver melhor. Então, permeia a tudo isso uma noção de hierarquia. E aí a gente entra na noção de hierarquia eu vou falar um pouquinho, nós somos aqui 4 e eu continuo a falar se depois de um breve intervalo eu tiver o compromisso desses 4 de estarem aqui para a gente continuar conversando, é possível, porque eu tenho que expor a ideia da ideologia do individualismo, que é a parte mais importante da aula. Tá? Então eu queria... Leonardo, você fica também? Valéria, você fica também? Depois? Bom, eu acredito que sim. Tá claro até aqui? Alguém gostaria de fazer algum tipo de colocação ou pergunta? Tranquilo. Aqui Leonardo e Carla ainda estão
a digitar. Eu estou olhando, eles estão no alto de uma das minhas estantes aqui, mas eu acho que é o Quincas Borba mesmo. Você sabe por que eu não lembrei do Quincas Borba? Porque eu não li. Eu li e reli o Memórias Póstumas e o Dom Casmurro, mas o Quincas Borba, por algum motivo, eu acabei não lendo. Então é por isso que eu não lembrei. Mas o que dá uma atualidade para as nossas discussões são essas leituras como a do Roberto Schwartz, né? E se pode também contextualizar questões a respeito do lugar de enunciação literária de um cara que ele é negro, mas enfim é considerado mulato, né, que é uma categoria que está sendo desusada na sociedade brasileira, né, mas que foi uma categoria de entendimento da diferença racial muito importante, e que por muito tempo esse Machado de Assis ele acabou sendo representado como branco, que é uma coisa curiosíssima. E na sua escrita ele tem alguns momentos em que ele vai falar da crueldade da escravidão, mas ao contrário de outros escritores, eu não entendo desse assunto, tá? Ao contrário de outros escritores, ele não se coloca nessa posição de vocalizador de anseios e de representante de um determinado grupo, né? Ele é a expressão de uma espécie de salto racial e sociológico, né? Onde se cruzam fronteiras sem carregar um projeto político de emancipação ou de representação, mas ao mesmo tempo você tem um olhar no Machado de Assis que é um olhar profundamente sociológico, e ele foi redescoberto ou descoberto, ou posto a descoberto pelo Roberto Schwartz, né, em vários livros. Inclusive tem lá um Mestre na Periferia do Capitalismo, Que Horas São. Ele tem uma série de ensaios, então eles estão disponíveis na internet, e também vídeos do Roberto Schwartz, né, que é lá da Unicamp, já aposentada. Mas, enfim, foi por isso. Então, podemos fazer uns 10 minutinhos de intervalo para a gente seguir com o Dimon? Então tá, eu vou interromper a gravação, ela vai ficar como uma das gravações, tá? As nossas ideias de hierarquia e indivíduo são ideias bastante naturalizadas para nós, assim como as ideias de sociedade e indivíduo. A partir de princípios e discussões que são herdadas de Emile Durkheim, ali, do fato social, e de Marcel Mauss, do fato social total, a metodologia maussiana de encarar as sociedades como totalidades divididas internamente a partir de seus sistemas de valores, cuja contextualização de um fato ou instituição deveria ser referida a esta totalidade, equipado com essas discussões, assim como a distinção entre indivíduo e sociedade, que ela é ali herdada do Durkheim, mas também com aquele aporte que eu falei a vocês do Robert Herz, que foi um outro aluno de Durkheim. Ele vai, primeiramente, estudar a hierarquia, e ao estudar a hierarquia no sistema de castas indiano, ele vai
ao fazer isso, desnaturalizar essas noções de indivíduo e hierarquia que nós temos. A noção de indivíduo, eu já falei, a noção de hierarquia, no mundo ocidental, ela é pensada a partir de uma cadeia de comando, de um modo geral, cujo principal modelo é o exército. Quer dizer, não é assim que funciona a hierarquia na civilização das castas indiana. Então, o Homo Hierarchicus é um livro que vai tentar entender o funcionamento a partir de certos princípios e primeiramente, a partir do que ele chama de ideologia, mas que a gente poderia traduzir como um sistema de representações coletivas muito amplo, construído por crenças, mas sobretudo por valores e um valor que é central ao sistema de castas indiano é a pureza. Então, as castas mais elevadas, mais puras. E esse sistema de castas ele se caracteriza por uma divisão de trabalho e por casamentos que são permitidos, chamada endogamia de casta, né, e casamentos que não são permitidos, que não são valorizados. Por exemplo, alguém de uma casta superior casar com alguém de uma casta inferior. Isso é até interditado, porque se afirma que a mistura de uma pessoa de uma casta superior com uma pessoa de uma casta inferior, ela não purifica a casta inferior, mas ela torna impura a pessoa da casta mais alta, né? É por isso que tinha uma crença de que a sombra de um Dalit, né, que é uma pessoa sem casta, ela não poderia nem tocar a sombra de uma pessoa, de um Brahmani, por exemplo, né? E tem outros elementos muito curiosos, quer dizer, esses Brahmanes, que são a casta superior, eles estão associados tradicionalmente com o poder religioso. Ou seja, eles não estariam habilitados a exercer o poder político. Então, essa casta mais elevada é uma casta espiritual que não se intromete, idealmente, com esses negócios mundanos, ou seja, eles não seriam reis, eles não seriam chefes militares, eles não seriam políticos. Não estou dizendo que isso se exprima empiricamente como uma tradição, mas que o Dumont faz é uma radiografia, né, uma fotografia de um sistema de representações que vai articular, né, a junção de diferentes partes, só que ao contrário do Ocidente, em que essas partes, os indivíduos, são iguais, as partes em questão são as castas e os grupos de descendência dessas castas, e elas são desiguais, né? Então, sempre quando a gente pensar na ideia de uma hierarquia, a gente tem que pensar numa escadinha. Em algum lugar tem uma escadinha. Tem uma escadinha. E a ideia de hierarquia, ela supõe que todo mundo pode ser enquadrado em algum lugar dessa escadinha ou dessa árvore, salvo quem está fora dela e que tem um estatuto problemático. Podem ser, assim, estrangeiros, podem ser, na Índia, por exemplo, os muçulmanos. Vocês sabem que o Islã, quando a gente fala muçulmano, nós estamos falando de um seguidor do Islã. E que ele é um membro de uma comunidade que pode ser étnica, mas geralmente ela é assim, o muçulmano é o seguidor de uma comunidade religiosa, dada pelos preceitos do chamado Islã, né, que é o caminho.
E o Islã ele chega na Índia desde o século XIII. Então, uma entre cada 10 pessoas na Índia são muçulmanos. Então, a Índia não é um país que tem uma religião só. E tem um fator adicional que torna o estatuto dessa comunidade muçulmana na Índia, ou seja, num país, vamos dizer, de mais de 1 bilhão de habitantes, você tem mais de 100 milhões, o que é muito considerável, de muçulmanos. E aí, algo que torna particularmente problemático esse estatuto do Islã é que o Islã é igualitário. Tá? Só que ele é igualitário, mas não é individualista. Ele é igualitário no sentido de que todos estão submissos. O Islã é a submissão, mas é a submissão a uma lei, a um Deus, ao seu profeta. Então ele consegue ser holista, no sentido que os indivíduos estão submersos a uma totalidade que é mais importante do que esses indivíduos, e essa totalidade que são os sujeitos, mas os indivíduos dentro dessa totalidade, eles são iguais entre si. Então isso torna o estatuto dos muçulmanos dentro da Índia um estatuto eternamente problemático, porque não absorvido pelo politeísmo e pelo seu sistema de castas, né? E normalmente essas comunidades, embora elas coabitem, elas vivem em espaços muitas vezes separados. E tem muito conflito entre elas. Mas o que nós estamos falando e o que o Dumont fala no Homo Hierarchicus é o modo de funcionamento e de autorrepresentação da comunidade, da civilização das castas. E ele vai usar fontes antigas e vai ter toda uma discussão epistemológica para que tenta afastar a ideia de que a casta é um resquício do passado que tem que ser eliminado pela modernização. O sistema de castas é uma modalidade alternativa de sociedade. Ele não é superior, nem inferior, nem menos evoluído, nem mais evoluído. Ele é imperfeito, mas também o individualismo moderno é imperfeito. Existe sempre essa visão ocidental de que a casta deveria ser eliminada. Inclusive, desde que a Índia se forma como um Estado liberal, em 1947, com a independência a partir de Gandhi, dos partidos nacionalistas, você tem uma Constituição que é igualitária. É uma coisa que lembra um pouco o Brasil, né? Você tem uma Constituição que é igualitária numa sociedade hierárquica. Uma coisa muito curiosa isso. Então, para vocês terem uma ideia, o primeiro sistema de cotas, assim, uma ação afirmativa positiva mesmo, no mundo moderno, foi na Índia, pós-independência. E essas cotas no serviço público se destinavam à entrada dos Dalits, dos chamados intocáveis nos serviços públicos. Então, ou seja, existe uma ação estatal no sentido de transformar certas relações que de outra forma permaneceriam reproduzindo-se ou imutáveis. Então, também na Índia tu tem essa convivência do igualitarismo com hierarquia, que o Roberto da Mata vai detectar para a sociedade brasileira. No entanto, essa hierarquia ela é muito mais explícita, enquanto que a hierarquia no Brasil é uma hierarquia mais informal, mais implícita, né? Embora muito estruturante, muito importante. Mas lá na Índia ela é teorizada, ela tem uma dimensão religiosa. Ela se relaciona com uma determinada doutrina de uma lei universal, lá do Dharma, e da ideia de reencarnação que eles têm, de Dharma, de Karma, etc. São ideias assim que formulam os princípios desses sistemas de castas. Então, o que não é natural para o sistema de castas é que o indivíduo seja igual ao outro. Cada indivíduo ele tem um destino próprio
Ele tem, evidentemente, suas estratégias de ascensão social, mas elas são limitadas por esses freios de mobilidade social que, teoricamente, estariam... não haveria nenhum tipo de freio nas sociedades democráticas liberais, mas não é bem assim. A gente sabe que não é a casta, mas é o dinheiro. E o dinheiro não sai se disseminando para todas as classes sociais. O grande instrumento de promoção da igualdade no Ocidente foi a educação pública. Foi a educação pública, seguida pela atribuição de novos direitos sociais, etc. Mas na base apenas dos direitos individuais, tal como imaginados pelos liberais clássicos, quer dizer, a possibilidade de ascensão social era mínima. Então, foram direitos sociais e instituições da sociedade moderna que permitiram mais ascensão social do que uma doutrina mais fechada de direitos e propriedade individual. Então, eu quero dizer que essa ideia, embora ela permitida, ela é uma ideia ilusória na prática, porque as classes altas continuam sendo muito fechadas no Ocidente, sempre foram e sempre serão. Mas qual é o ponto que eu estou querendo chegar, assim, para não cansar demais aqui? A vocês, não a mim, porque eu sou falastrão, eu falo bastante. É que o Luiz Dumont ele vai chegar a uma determinada conclusão. Essa conclusão é uma conclusão que depois se mostrou polêmica. É que você tem uma lógica de pensamento e um tipo de fórmula disseminada que é mais universal do que a igualdade ou do que a individualidade como valor, que é a fórmula moderna, e que, na verdade, o Ocidente é que representa uma exceção. O Ocidente é que representa uma exceção. A maior parte das sociedades são holistas e hierárquicas. A maior parte das sociedades não conhecem essa invenção do indivíduo como o grande sujeito de valor e de normatividade. A maior parte delas conhece, todas elas conhecem o indivíduo empírico. Essa distinção que eu estou apresentando não foi Dumont o primeiro a fazer, que seria formar a divisão entre indivíduo e pessoa. Ela é formulada teoricamente num texto que eu tenho a impressão que é dos anos 30, que é o conceito de estrutura social de Alfred Reginald Radcliffe Brown, no livro Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. Ele vai dizer que o indivíduo empírico ele se define pela sua existência biológica, ele é o representante individual da espécie, mas a ideia de pessoa, essa que nós vimos na aula passada, ela é o conjunto das relações. A ideia de pessoa, ela é o status que nós temos, é a posição que nós ocupamos em relação a uma determinada estrutura social. Então essa ideia já estava ali antecipada pelo Radcliffe Brown, mas também no texto do Marcel Mauss sobre a noção de pessoa. A questão é que o estudo sobre a Índia permite formular uma teoria nova que dissocia hierarquia e poder e torna, este é um ponto polêmico e merecedor de críticas, e torna a hierarquia uma espécie de princípio universal. E essa hierarquia ela é definida, e isso é talvez um pouco complicado, um pouquinho mais complicado, ela se define pela existência de uma totalidade, tá? Ela depende de uma coisa chamada englobamento de contrário. Né? Eu vou ver se eu tenho aqui uma apresentaçãozinha rápida para... Vamos lá. Um pouquinho. Para mostrar isso.
Deixa eu ver. Estou carregando aqui o item para mostrar para vocês. Eu retirei do livro do Piero Lerner, mas o Piero Lerner ele retira do Luigi Mon, que é esse aqui, que é hierarquia e individualismo, tá? Então aqui, ó, nós temos essa oposição, né, entre A e B. Vocês veem que essa oposição o A e B estão no mesmo plano, certo? Aqui, A e B poderia ser A e aqui poderia ser, vamos dizer, menos A. Ou seja, essa oposição em que os dois polos da oposição são iguais é uma oposição no qual as duas partes são dotadas do mesmo valor. Tá? Então, o valor que estrutura essa totalidade formada pela oposição entre A e B é a igualdade. E o Luiz Dumont vai dizer que a nossa lógica ela se funda neste princípio da igualdade. A lógica aristotélica, a lógica essa da não contradição, do princípio de identidade. O problema qual é? É que a lógica hierárquica ela não funciona assim. E por isso que ele vai falar da importância de ressaltar a totalidade e do englobamento de contrário. Um pouquinho. E agora, a gente volta ao texto do Hertz sobre mão direita e mão esquerda, e aqui nós temos um exemplo prático muito simples, né? Aqui está a minha direita, aqui está a minha esquerda, tá? Mas aqui na tela, aqui na tela, aqui, deixa eu ver, aqui está a direita, aqui está a esquerda, deixa eu subir aqui. Então, o que acontece, e isso é discutido pelo Robert Hertz, é que numa hierarquia, embora as partes pareçam iguais, uma das partes vai ser identificada à totalidade. Isso faz com que haja uma espécie de assimetria entre esquerda e direita e que não existe hierarquia sem essa assimetria. E as duas partes não têm valor igual. A mão direita, ela tem um valor desigual, ou seja, é o que é a chamada distribuição diferencial de valor. No entanto, a esquerda está englobada pela direita. Vocês poderiam escrever, por exemplo, aqui, homem. Vou fazer uma representação da divisão hierárquica patriarcal, tá? Como é que se dá a hierarquia de gênero no patriarcalismo? Ela não é simplesmente uma cadeia de comando e obediência, onde a mulher ela representa a parte subordinada, mas ela é englobada aqui pelo homem, da mesma forma que a direita vai englobar a esquerda. Embora os dois sejam representantes de
igual valor da espécie humana na hierarquia patriarcalista, essa que vem lá do Antigo Testamento. O menino, o homem, o macho, ele vai representar a totalidade e a mulher vai representar a parte. Portanto, do ponto de vista simbólico, essa diferença de importância acaba sendo transposta para uma representatividade, uma identificação com a totalidade e a mulher com a identificação com a parte. Luiz Dumont vai dar o exemplo do mito, do mito bíblico de Adão e Eva. E Adão, ali naquele tronco semítico, ali naquela língua hebraica antiga, ele quer dizer o humano, mas também quer dizer o homem. Então, o masculino, o humano, quer dizer, tem toda uma cadeia de identificações que torna uma parte da espécie naturalizada como a representante da totalidade e a outra parte como representante da parte. Só que essa parte ela não está excluída, ela está englobada, ela está envelopada no sentido do Louis Dumont. Tanto que a mulher, Eva, ela nasce de uma costela de Adão, ou seja, ela é uma parte. Isso acaba por ter uma ressonância histórica e cultural de longa duração na naturalização linguística e simbólica do patriarcalismo. Vou só tomar um gole aqui. Agora a gente passa aqui, ele vai fazer uma oposição entre Ocidente e Índia, cada um com a sua hierarquia própria, e aí tem o pulo do gato. Quer dizer, o Ocidente também pratica, apesar de se dizer igualitário, ele também vai praticar a lógica hierárquica, só que é uma lógica hierárquica que ela não é evidente, enquanto que na Índia, para Dumont, esta lógica hierárquica é evidente. Tá? Então, aqui, o nível ideológico englobante no Ocidente, enquanto que na Índia é o sagrado e a pureza, ou seja, é da ordem do religioso, que é englobado, ou seja, revestido de uma importância subordinada, é a economia e a política. E no Ocidente, é o contrário, a economia e a política acabam representando, diz Louis Dumont, a totalidade, ou seja, as dimensões mais axiologicamente, crucialmente, figuradoras da totalidade. Enquanto que a ideia, é muito curioso ali, a componente residual é a sociologia, ou seja, numa sociedade que se entende como formada essencialmente por indivíduos e que tenta aplicar isso na política, esta ideologia do individualismo ela vai ter problema com comunidades que sejam englobantes deste indivíduo. Ela vai ter uma dificuldade de entender as explicações sociológicas. Tanto que, como eu disse, o Luiz Dumont vai dizer que o Ocidente é o primeiro lugar que pratica uma ideologia antissociológica. Mas ele não escapa da existência de uma sociologia, porque ele, enfim, é uma realidade ontologicamente central para toda e qualquer comunidade humana, essa vida em sociedade. A questão é que, do ponto de vista dos seus valores, ela dependendo da matiz ideológica em questão, quanto mais liberal, mais essa sociedade tende a ser substituída por uma
totalidade é flutuante e, para alguns, com uma capacidade de agência mágica, que se chama... Qual é o nome, gente? Alguém tem uma sugestão sobre qual é a totalidade dos liberais que eles gostam? Acho que vocês nem estão aí. Hello, tem alguém aí? Eu vou dar uma dica. A dica se chama mão invisível. Não, Valéria, é o sagrado, mas não tem esse nome para os liberais, tem um outro nome. Isso, Leonardo, é o mercado. Hum. Aí tem o Deus mercado, perfeito. Tem toda uma discussão de que o mercado lá para os primeiros liberais era uma coisa, o mercado para os neoliberais é uma outra, uma discussão mais especializada. Mas o mercado seria essa esfera de encontro dos interesses individuais, essa esfera pública de encontro dos interesses individuais, em que ele não precisaria das instituições, as instituições estatais atrapalhariam a perfeição e harmonia a que esse mercado vai chegar. Quer dizer, isso é uma crença que tem uma... Enfim, ela se fundamenta nessa visão moderna de indivíduo, mas ela tem um caráter de substituto da religião. Sim, é o homo economicus. Tá? Como é que o Dumont vai fazer no individualismo essa análise? É uma análise que tem assim uma periodização bastante longa, essa ideia de indivíduo. Isso aí nós vimos também no texto sobre Mos da aula passada. Ela vem lá da distinção entre pessoas e coisas no direito romano, entre res, ali, persona, né? E ela passa pela ideia de alma cristã e ela chega na ideia de indivíduo da reforma. O Dumont compara uma figura comum na sociedade indiana que ele vai chamar de renunciante. O renunciante ele pode vir de uma casta superior ou inferior. Por exemplo, o Buda era um renunciante. O Buda era um príncipe de uma casa real muito rica e que, ao se deparar com as realidades do envelhecimento, da doença e da morte, que lhes foram poupadas porque ele viveu até a vida adulta no palácio real de seu pai, ele fica chocado e ele quer entender como é que se pode superar, como é que se pode escapar dessa miséria humana. E aí ele começa a sua peregrinação, né, onde ele medita, mas ele pratica renúncia. Ele vive do que lhe dão. Ele vive com uma espécie de pobreza material e ele busca uma iluminação. Sansara, né? E ao fazer isso, ele também acaba criando uma nova religião, que é o budismo. E a crença que dá para escapar dessa roda, né, da miséria das encarnações, né, que ao atingir a iluminação, você não vai ter que voltar a esse mundo para continuar sofrendo com a doença, com a miséria, com a morte. E esse renunciante indiano, na medida em que ele não está no sistema de castas, ele não está regulado pelos códigos
que presidem as interações entre os indivíduos em seu cotidiano. Ele é um indivíduo, aí ele vai se apoiar em Max Weber, ele é um indivíduo fora do mundo. Ou seja, ele é não mundano, ele está ali naquele. Ele, inclusive está fora das cidades. Aquelas ordens mendicantes e muitos monges budistas, eles vivem do que lhes dão, eles passam de cidade em cidade, etc. Mas é isso, quer dizer, você tem surgimento de um indivíduo, mas que é um indivíduo fora da ordem ideológica reinante. Está entendendo? Ao que Luigi Mon, na nossa história, em O Individualismo, vai equiparar este renunciante indiano. Para Luigi Mon, uma versão ocidental desses renunciantes está nas comunidades cristãs primitivas, que eram comunidades de renúncia que esperavam o reino dos céus que estava próximo, as pessoas largavam família, enfim, formavam, enfim, novas comunidades que renunciavam à vida mundana. Então você tem o surgimento de um determinado tipo de concepção proto-individualista dentro dessas comunidades cristãs, que seriam o equivalente, mutatis mutandi, deste indivíduo fora do mundo. Você está entendendo? Mas para haver individualismo é preciso que esse indivíduo seja um indivíduo dentro do mundo. Quando a gente fala do mundo, é o mundo social. Então, ele se torna individual porque ele se dessocializa. Mas essa dessocialização, ela carrega um potencial de criação de novos valores. Que é essa comunidade de irmãos, essa comunidade de iguais. Essa ideia de que existe um valor transcendente que é maior do que os valores mundanos, imanentes, etc. E que isso tornaria sem importância as distinções entre as pessoas. Uma imagem disso vocês podem ver desse indivíduo que temporariamente está fora do mundo nas peregrinações. As peregrinações. Então, na peregrinação, teoricamente, você está se despindo dos atributos de identidade social. Você não é comerciante, sapateiro, enfim, enfermeira, você não é trabalhador braçal, você não é médico, profissional liberal, enfim, professor. Você é um mero indivíduo comungando com outros indivíduos dentro de uma rota que prevê uma transformação interna a partir da experiência da peregrinação. O caso clássico é o caminho de Santiago. Então, tem um autor, que é o Victor Turner, que fala que essa experiência no qual tu te despe de um status anterior e tu fica reduzido a um estatuto assim de indivíduo sem laços e aberto à transformação contingente, é um tipo de reversão no qual esses irmãos que se encontram, a relação de todos é uma relação de fraternidade, ela é chamada de comunitas. Então, assim, o Victor Turner é o melhor para pensar esse tipo de experiência, onde você tem esses indivíduos que estão fora do mundo temporariamente. Claro, depois eles se reintegram. Então, você tem um potencial de geração de valores ideológicos do individualismo. Aí tem uma longa duração na discussão dele, ele vai passar
ali pela Idade Média, o surgimento de doutrinas filosóficas que vão consagrar o indivíduo como o principal ponto de reflexão da reflexão teológica ou filosófica, como, por exemplo, o nominalismo ou o atomismo. Aí você tem ali também o Santo Tomás de Aquino, numa outra posição. Vocês têm o Guilherme de Ockham, que é o nominalista. E aí vocês chegam no Lutero, que eu falei na aula passada, e que a gente ainda vai voltar na próxima aula. Vocês têm a Revolução Protestante, enfim, que ela abre caminho na época daquele capitalismo mercantil para uma imensa transformação social em que essa dimensão da salvação pela fé e da individualidade interior tem, como eu disse antes, assim, uma potência de, após secularizadas, a secularização da fé e da teologia protestante, ela acaba se racionalizando, para Max Weber, no capitalismo moderno. E o capitalismo moderno ele tem como uma de suas premissas essa criação do sujeito normativo, igual aos outros, etc. Isso, na verdade, é uma formulação que ela é resultado de várias metamorfoses históricas dessa categoria de indivíduo, que é o modo privilegiado de entendimento social de sujeito na civilização ocidental. Não quer dizer que seja o único. Dumont está o tempo inteiro dizendo que existem outras formas. Só que esta acaba sendo hegemônica. Como a gente sabe, ali que vem a reflexão moderna, vem o Renascimento, a redescoberta do corpo humano como, enfim, o objeto da grande reflexão artística e científica. Tem assim um novo florescimento da astronomia ali a partir de Copérnico e de Galileu. Você tem conjuntamente um renascimento do humanismo, classicista grego. Todos eles vão celebrar o corpo humano, e ao celebrar o corpo humano, eles estão recolocando o indivíduo, um tipo de indivíduo, como sujeito da sociedade, sujeito privilegiado da sociedade. Como eu falei também, você tem a Reforma Protestante, a gente volta a isso na próxima aula. Você tem, é muito importante para o Max Weber e também para o Marcel Mauss, não tanto essa doutrina oficial do Lutero, mas o pietismo, o metodismo, o puritanismo, o calvinismo, o calvinismo do Calvino. São movimentos dissidentes no qual a individualidade, mas é uma individualidade assim, que ela se pensa como o ser humano, na sua liberdade, ele vai acabar se pensando como sujeito da sua própria santidade. Ele vai dispensar mediações. E ao dispensar a mediação do padre e a hierarquia da igreja, ele está, na verdade, subvertendo aquele mundo medieval. Ou seja, a ciência, por um lado, subvertendo, a reforma protestante subvertendo uma nova concepção de homem e de mundo, subvertendo aquele mundo medieval. O capitalismo mercantil e a colonização como uma outra força. E aí depois vem o liberalismo como uma das teorizações mais poderosas desse indivíduo novo que ganha uma justificativa ideológica não mais religiosa e acaba se convertendo, isso é importante na reflexão do Dumont, ali no Iluminismo e com a Revolução Francesa, ele acaba se convertendo num sujeito político por excelência.
Tanto que as divisas da Revolução Francesa é uma divisa triádica, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade é talvez a divisa mais religiosamente orientada da Revolução Francesa. Como a gente sabe, a Revolução Francesa ela foi uma revolução anticlerical, eles queimaram igrejas, eles refundaram o calendário, eles queriam fazer uma religião própria em que era Deus a razão, ou seja, o iluminismo não era ateísta, mas ele era deísta, né? Ele acreditava no chamado Deus dos filósofos, né? Ele acreditava que a razão podia ser adorada como uma espécie de deusa, mas enfim, não da mesma forma. Isso não vingou por muito tempo, tá? Eles não derrotaram a religião, mas eles tentaram derrotar a Igreja Católica, se colocou desde o começo contra a Revolução Francesa. Ela era aliada da monarquia. E todo o século XIX foi um século de tentativa dessas forças reacionárias de reagirem, né, reacionário tem a ver com reação, reagirem a essa modernidade que chega através do individualismo, da Revolução Industrial, da expansão do mundo, né, do iluminismo, né, e eles vão afirmar a importância da comunidade, dos laços ancestrais, quer dizer, é algo que acaba casando e se hibridizando com o romantismo que eu já falei a vocês. Então você tem a eleição da nação como uma espécie de comunidade mística, é um novo tipo de holismo, fala Louis Dumont, que se contrapõe a esse individualismo mais do contratualista, né? O contratualismo como essa ideologia secular do indivíduo, dos filósofos modernos. Né? Então, só deixa eu concluir aqui com alguns traços desse individualismo moderno para Louis Dumont. Tá? Bom, primeiro, ele vai se opor ao holismo, né, no sentido de que a parte é mais importante que o todo, o indivíduo é mais importante que a sociedade. E para o Dumont vai além, ele elenca características que são muito interessantes, no sentido que elas podem nortear propostas de pesquisa e reflexão mais, enfim, parcelares, mais separadas, mas ao mesmo tempo se integram dentro de uma compreensão mais geral. Mas essa potência da reflexão, desse ensaio de reflexão do Montiano, ele não está ainda esgotado. Tá? É possível voltar a ele, tirar uma série de consequências, inclusive para interpretar nossas pesquisas e tal. Assim, deixa eu ver aqui. Além do individualismo, estou olhando aqui a minha colinha, a gente tem o primado da relação com as coisas, que tem uma distinção que o Dumont vai falar, que é na modernidade que fatos e valores se separam como domínios distintos. Os valores como objeto da moral e os fatos como objeto do conhecimento científico. Isso faz com que as relações com as coisas, ou seja, a técnica, se oponha à relação com os seres humanos. Então seriam duas áreas distintas. Tanto que você tem técnica de um lado, psicologia do outro. Depois vem as ciências sociais. Mas isso é pensado como separado. Essa distinção absoluta entre um sujeito que conhece e um objeto de conhecimento, a res cogitans do Descartes, coisa que pensa. O ser humano é a única coisa que pensa. É a única coisa que vai ter interioridade. É o único ser com interioridade. Fora Deus, mas enfim, Deus não está aqui nessa equação, nesse momento.
Enquanto que em outras configurações, essa distinção em outras configurações, em outras culturas, essa distinção ela é relativa e flutuante, para Luiz Dumont. E nós temos uma tendência a distribuir o pensamento em planos, né, ou disciplinas independentes. Você tem para cada objeto um tipo de pensamento, para as estrelas e o movimento dos astros e dos corpos, o sistema físico. Para o funcionamento do corpo vivo, você tem a biologia. Para a circulação das mercadorias, vocês têm a economia. Para, posteriormente, a compreensão da psique, dessa interioridade, depois do confessionário, você começa a ter os saberes psicológicos modernos. São tudo expressões dessa vontade imensa de segmentação do individualismo. E eu concluo lembrando essa distinção que está no texto do George Simmel, sobre indivíduo e liberdade, que prenunciou muito do que nós estamos falando, né? Que se para Durkheim o individualismo é produto da divisão do trabalho nas sociedades modernas, mais divisão do trabalho, mais individualismo, para o George Simmel, para o George Simmel, tem uma configuração ideológica no século XVIII, que é essa do iluminismo, que é o do sujeito político, que ele vai chamar de individualismo quantitativo. Vai chamar de individualismo quantitativo. Uma pessoa, um voto, seria uma frase para lembrar. Né? E no século XIX, que é o século da reação romântica, você tem um individualismo que ele vai chamar de qualitativo, da interioridade, da subjetividade sem limites, etc. Tá? Então, eu acho que sobre Dumont, por enquanto, seria isso. Se houver alguma questão, estamos aqui para conversar. Achei que eram 4, mas a Carla saiu e tem 2 Valérias ali. Deve ser uma pessoa, deve ser dois dispositivos diferentes. Tá clara a aula, gente? Alguma questão, algum comentário que vocês queiram fazer? Bom, então, iniciando assim, a gente vai ficar hoje por aqui. Eu vou encerrar a gravação daqui a pouquinho. E na próxima aula, preciso a presença das pessoas para a gente fazer a distribuição dos seminários e eu vou explicar como é que é o trabalho do seminário, tá? E aí a gente vai conversar um pouco sobre religião e individualismo. Tá bom? Então, eu desejo que todos se cuidem, todos e todas, né, se cuidem e que leiam os textos, se possível, podem colocar questões, não precisa necessariamente ser só durante a aula, tá? Estou disponível assim para atender vocês, né? Que quando vocês quiserem, se eu tiver tempo, naturalmente, né? Tá, gente? Então, é isso. Um abraço a todos e um bom fim de semana. Até quinta-feira que vem.